Muito obrigado, Gabriel. Obrigado também por respeitar o tempo. Eu gostaria de dizer que, infelizmente, houve uma derivação muito grande para outros temas que pode ter implicação, mas que foram discutidos aqui com maior intensidade do que aquele que nós havíamos previsto para o tema hoje, que era a saúde indígena. Eu quero dizer que, às vezes, a gente tem posições divergentes. Aqui se falou em muito de grilhagem de terra, disso, aquilo, porque na minha região, no Mato Grosso do Sul, ou seja, a vivência que eu tenho lá é que o próprio Estado brasileiro é que criou as reservas indígenas. E criou reserva indígena onde não existia população indígena. Ou seja, arrumou o espaço e os colocou lá, colocando etnias que se conflitavam no passado. A reserva indígena de Dourados é exemplo disso. Os índios terrenos de um lado, índios guaranis de outro lado, e com as várias culturas, com as culturas diferentes. E hoje lá, as terras ao lado, são todas terras que são tituladas há muito tempo para os produtores rurais. E há hoje um questionamento muito grande sobre o que está por detrás de hoje na tentativa de ampliar cada vez mais as reservas indígenas no Mato Grosso do Sul, inclusive em cima de áreas altamente produtivas e em cima também fazendo uma similitude com o aquífero Guarani, ou seja, para se criar a posteriori uma nação Guarani, como se aventa no futuro. Eu não quero entrar nesse debate, mesmo porque eu entendo que há, de fato, exiguidade de terras, precisa ser ampliada. O governo, o presidente Lula, inclusive, num diálogo que tivemos, ele, inclusive, aventou a possibilidade de compra de terras para ampliar, de comprar, ou seja, o Estado brasileiro, sabendo que ele que cometeu pecado no passado de titular terras, lá na época de 1800 ou no início do século XX, fazer a compra de terras para poder ampliar. Mas há também algumas etnias que têm terra demais, mas que têm problema de saúde muito grande. Cito o exemplo dos índios Cadueus, que tem uma extensão de terra que talvez percentualmente dá mais do que 500 hectares para cada indígena. Mas que eles lá hoje sofrem de todos os males que nós colocamos hoje aqui, da questão de saúde. Diabetes presente, obesidade, enfim, não cuida da terra, arrenda a terra para todo mundo, para todos os fazendeiros da região, ou seja, não cuidam daquilo que foi, que eles conquistaram através da participação da guerra deles na Guerra do Paraguai. Mas eu queria até a questão da saúde. Eu queria aqui discutir a questão que o deputado Amaury passou, en passant, ou seja, a questão da mortalidade infantil e materna, a questão do suicídio dentro da reserva indígena. Hoje, se nós separarmos a população indígena de Dourados da população não índia, nós temos, talvez, se fosse uma cidade ou se fosse uma localidade, talvez o maior índice de suicídio do mundo. E talvez, inclusive, o maior índice de violência do país ou talvez do planeta, dentro da reserva indígena de Dourados. Você levanta, essa semana passada, toda semana tem algum crime bárbaro. Há 2 semanas atrás, uma indígena de apenas 9 anos foi estuprada por outros 7 indígenas. Dentro da reserva. Aí depois levanta lá os números: 495 mortes nos últimos tempos dentro da reserva indígena, dentro do Mato Grosso do Sul. O CIMI, e aqui me coloca como se fosse conflito de terra. 97,5% a 99% são própria indígena matando indígena. E aí se transmite para o país, a grande imprensa faz uma abordagem como se fosse conflito de terras. É conflito entre os próprios indígenas, índio matando índio.